Vamos à palavra de Deus, em Lucas capítulo 9, mais uma vez. Estamos na jornada do discípulo, jornada do discípulo. Jesus, ele não veio ao mundo para atrair para si apenas fãs, ou admiradores, ou estudantes. Jesus veio ao mundo para desafiar homens, deixar o pecado, deixar de seguir a Adão, que caiu no pecado, que deu as costas para Deus, e se voltar para Cristo mesmo, e se tornar discípulo, seguidor dele, seguir os seus passos. E jornada do discípulo, nós queremos enfatizar isso na igreja, até você entender que ser membro da igreja só não adianta, não basta, você precisa ser um discípulo de Cristo. De acordo com Mateus capítulo 28, versículo 19, nós entendemos que Jesus, ele ensina que cada membro de igreja tem que ser um discípulo, um seguidor, e cada seguidor, cada discípulo tem que ser um discipulador. Cada um de nós tem que estar investindo na vida de alguém. Você não pode ficar só, eu sou salvo, acabou, né? Pedir que liguem as luzes, por favor, todas as luzes do auditório, obrigado. Então, o caminho para o crescimento saudável da igreja é esse. Não é só o pastor fazendo discípulos e discipulando as pessoas, mas cada um de vocês discipulando filhos, vizinhos, amigos, colegas, e assim o reino de Deus cresce firme e forte. Esteja orando, talvez você precise ser discipulado, esteja orando para o Senhor mandar um discipulador na sua vida. Talvez você precisa já discipular, você já conhece muita coisa da Bíblia, e você precisa orientação apenas dos pastores, de pegar um material com a gente e começar a se encontrar com alguém, desenvolver amizade e estudar a Bíblia com aquela pessoa, ajudando-o a crescer na fé. Isso não é uma coisa que você faz automático, mecanicamente, mas é uma coisa que você faz com oração. Deus vai mostrar para você quem é essa pessoa. É alguém que está querendo, é alguém que te escuta, é alguém que te observa, que admira o seu testemunho. É alguém que está bem perto de você, talvez, ou que vai se aproximar mais e mais de você. Mas eu olho para a vida da nossa igreja daqui para frente de uma forma bem diferente. Eu vejo crescimento, amadurecimento. Eu vejo a igreja muito mais amadurecida do que tem sido até aqui. Cada um de nós, eu sei que nem todo mundo vai atentar a isso, nem todo mundo vai atender a este chamado, mas eu sei que muita gente vai, porque é bíblico, é abençoador. E então é esse o caminho que vamos seguir. Hoje eu quero continuar enfatizando as palavras de Jesus de Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23, aonde o Senhor, ele falou assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O versículo todo fala um pouco mais. O versículo todo fala: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Vamos falar juntos esse verso? Por favor, coloque no telão para mim aí. Vamos lá, vamos falar juntos. Jesus, se alguém... Amém. Nós vamos repetir esse verso mais umas 3, 4 vezes através da mensagem. Eu quero saber o seguinte: você está ligado? Ok? Então vamos lá. Presta atenção. Os grandes líderes, as grandes empresas, as grandes organizações, os grandes clubes, afiliações, as grandes e importantes sociedades que existem, elas abrem suas portas somente para os melhores, somente para os mais habilidosos, os mais inteligentes, somente para os mais influentes. Isso é verdade sobre Bill Gates e sua Microsoft. Isso é verdade sobre Banco do Brasil, sobre FBI, Academia Brasileira de Letras, sobre a maçonaria.
É assim, as grandes organizações, associações, eles estão atrás dos melhores, e para atrair os melhores para si, essas associações, essas organizações, esses grandes líderes, o que eles fazem? Eles enfatizam as vantagens de você se aproximar e se unir a eles. Eles falam do bom salário, do plano de saúde, eles falam sobre o seguro de vida, sobre a participação nos lucros, sobre a estabilidade profissional, financeira, sobre a oportunidade de crescimento, sobre os cursos de reciclagem que você terá à sua disposição, sobre o destaque, o reconhecimento, o status que você vai passar a ter uma vez que você vem para esta organização, uma vez que você se une a este líder tal e tal. É assim que funciona. Mas, para nossa surpresa, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o melhor de todos os líderes desse mundo, Ele abre os braços não para os melhores, Ele abre os braços para qualquer um. Ele fala assim: se alguém, disse Jesus a todos, se alguém quer acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Quando foi que Jesus falou isso? Quando foi que Jesus falou? Jesus falou isso, gente, após Ele ter ressuscitado o filho da viúva de Naim. Ele falou isso logo após Ele ter acalmado uma tempestade, e a notícia correu. Ele falou isso logo após Ele ter curado vários endemoniados. Ele falou isso logo após Ele ter ressuscitado a filha de Jairo. Quem que era Jairo? Jairo era o dirigente da sinagoga, era um camarada importante na sociedade, e a filhinha dele de 12 anos foi curada, foi ressuscitada por Jesus. Quando que foi que Jesus fez este desafio, este convite? Foi depois da primeira multiplicação dos pães. A sua popularidade estava em alta, o nome de Jesus era o nome mais falado na época, naquele tempo. Muita gente estava querendo chegar, ser de Jesus, andar com Jesus, ser um discípulo de Jesus. Então, Jesus fala: espera aí. E Ele fala para todo mundo: se alguém quer acompanhar-me, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus, Ele fala então isso para todos. Em Mateus 11, Ele fala: vinde a mim todos os cansados e oprimidos. E além disso, além de Jesus fazer um convite, um desafio gracioso, que é para todo mundo, não é só para os bacanas, não é só para os espertos, não é só para a elite, é para todo mundo. Mas além disso, Jesus, Ele não tenta atrair as pessoas com uma isca, falando só das vantagens. Apesar que domingo que vem eu vou falar sobre o prêmio, sobre a bênção de você se tornar um discípulo de Cristo. Eu vou falar sobre o lado positivo, a vantagem que você tem, que a pessoa que não é discípulo de Cristo, é um mero membro de igreja, não tem. Quais são as vantagens de você ser um discípulo de Cristo? Existem vantagens, muitas vantagens. Mas Jesus não começa o seu desafio falando das vantagens. Ele não quer atrair ninguém de forma desonesta. O que Ele faz? Pelo contrário, Ele começa falando do custo, do preço. Você quer seguir? Você quer estar comigo? Você é bem-vindo, eu te amo, eu vim a esse mundo para te buscar. Mas eu quero que você saiba que andar comigo é ir na contramão. Andar comigo é ganhar alguns inimigos. Você está afim disso? Se não estiver, não venha, porque você vai se arrepender. Vai ser uma frustração. Você irá ter problemas e vai desistir. Vai ser frustração para você, vai ser frustração para mim. Por isso que nossa igreja toma muito cuidado antes de batizar as pessoas. Nós poderíamos batizar as pessoas mais rápido. Nós poderíamos fazer, como algumas igrejas fazem, um processo mais rapidinho. E vai batizando. Todo domingo poderíamos batismos. Mas a gente toma cuidado, por quê? Por causa da tal da desilusão, decepção. As pessoas não pensam muito, elas vão na emoção. Você faz um culto bonito, um culto emocionante, e quanta gente vai querer se batizar naquele culto, mas depois, durante a semana, vem a luta, vem os problemas, vem as tentações, vem as perseguições, as pessoas vão desistir, a igreja vai ter aquela entrada de gente, aquela saída de gente, e fica aquela coisa ruim, aquele mau testemunho, fica até mesmo um ministério ruim na vida das pessoas. Você as apressa a tomar uma decisão, sem que haja regeneração, sem que haja conversão, e daí aquela decisão precipitada se transforma numa desilusão, e a pessoa sai falando por aí, a pessoa está com cigarrão na boca, cervejona na mão, falando besteira, e fala, crente, Bíblia, Deus, eu já fui crente sim, eu estou afastado, eu sou desviado. Na verdade, a pessoa nunca foi coisa nenhuma.
Ele foi envolvido num processo de evangelismo apressado, pragmático, humano, de pastor que está querendo fazer a igreja crescer rápido, para ele poder ter um império, sei lá para ele poder falar que ele tem muita gente na igreja dele. Que tristeza. Jesus não faz nada disso. Jesus, ele convida as pessoas com amor, ele convida as pessoas com graça, mas ele é bem honesto. Ele fala: se alguém quiser vir após mim, se alguém quer me acompanhar, por favor, pensa bem antes. Por quê? Se você for fazer isso, primeira coisa, você vai ter que negar-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? O que é negar-se a si mesmo? A maioria de vocês já fez isso, está fazendo isso, é uma coisa diária. O que é isso? Primeira coisa, negar-se a si mesmo é abrir mão da sua autoconfiança, abrir mão dessa voz interior que fala a você: você é o cara, você é a mulher, você sabe, você entende, olha, você é melhor que o pastor, você é melhor que fulano, você é melhor que o pai, você é melhor que a mãe, olha, você confia na sua opinião, porque a sua opinião é centrada, você é uma pessoa balizada, você é o cara. Essa voz, ela é maldita. Essa é a voz da autoconfiança, onde o ser humano passa a confiar em si mesmo, no seu coração, na sua sabedoria. E então ele precisa abrir mão dessa sua autoconfiança. Ele precisa entender que o Evangelho fala que o nosso coração é corrupto, o nosso coração é enganoso, o nosso coração é tendencioso, ele sempre vai puxar a sardinha para o seu lado, ele sempre vê as coisas do jeito que te interessa. Os teus olhos, eles não são honestos, e o teu coração muito menos. Ontem eu vinha de São Paulo, saí de lá 8 horas da noite, cheguei aqui 2 horas da manhã. Eu vim o tempo todo, a Vanger ligando a cada hora para saber como é que eu estava, se eu não estava dormindo. Teve uma vez que, para brincar com ela, eu atendi e fiz... E ela: meu Deus, acorda, você vai bater o carro. Uma preocupação que eu estou dormindo, que eu não sei porquê, só porque quando ela vai comigo, ela dirige e eu durmo, mas ela está dirigindo, né, gente? Mas quando eu estou sozinho, você acha que eu vou dormir? Daí eu paro num posto e tal, mas... E eu vim ouvindo mensagens, não minhas próprias mensagens. Eu não sou como o Calbi Peixoto, que vai na casa dele e só tem disco dele, né? E ele escuta o disco dele, né? Não, eu escuto mensagens de outros pastores. Para me reciclar, tu é muito bom. E um pastor falou uma coisa que eu falei, é simples, mas é verdadeiro. Ele falou: essa besteira de autoajuda, esse negócio dos profissionais humanos que não creem em Deus, ficar falando para a pessoa que tem problema: olhe para você mesmo, as respostas estão lá dentro do seu coração. Ele falou: que besteira, eu fui fazer isso e eu me senti como alguém praticando snorkel num tanque séptico, numa privada, só vi sujeira lá dentro. Que esse negócio de olhar para dentro, que besteira, não tem esperança dentro do ser humano. A gente precisa olhar para Cristo. Primeira coisa, negue-se a si mesmo, entenda que o seu chip está contaminado por uma coisa chamada egocentrismo. O seu coração é tendencioso, logo ele tem uma visão da vida deturpada, errada, que não é de acordo com a realidade conforme Deus vê. Negue-se a si mesmo. Em outras palavras, na prática, diariamente, eu tenho que falar para mim mesmo, você tem que falar para você mesmo, discípulo de Cristo. Você tem que parar de falar eu sei, para dizer Deus sabe. Eu tenho que parar de dizer eu acho que, para dizer a palavra de Deus diz. Ou se eu não tenho certeza, eu vou pesquisar o que a palavra de Deus diz antes de falar. Pare de dizer eu posso, passe a dizer se Deus permitir. Pare de dizer eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque eu tenho esse projeto, vou fazer isso. Para de falar desse jeito e passe a dizer se Deus permitir. Amanhã eu viverei, eu terei respiração em primeiro lugar, terei saúde, e se Deus permitir, as portas vão se abrir, é aquilo que eu estou planejando, vai dar certo, a outra pessoa vai corresponder na providência de Deus, as portas irão se abrir, as situações irão se encaixar, e para a glória de Deus, eu vou realizar isso e aquilo. Negue-se a si mesmo, significa o quê? Negar-se a si mesmo significa abra mão dos seus direitos. Abra mão dos seus direitos. É aqui que todo mundo poderia dizer, nesse momento da mensagem, ai. Ai, ai, ai. Nunca vi uma igreja falando isso. Eu vi a igreja falando glória a Deus, aleluia, né?
Amém? Está ligado? Mas negar-se a si mesmo é abrir mão dos seus direitos. Uma das coisas que o homem pós-moderno tem inculcado, que ele aprendeu na escola, na televisão, com os pais: você tem direitos, lute pelos seus direitos. E para o crente até fala assim: não, a gente não quer o que é dos outros, mas os meus direitos eu faço questão. Jesus fala: você quer vir após mim? Abra mão dos seus direitos, negue-se a si mesmo, abra mão dos seus direitos. Quais são os seus direitos? Faz uma lista para mim. Quais são os seus direitos? Aqueles que você tanto preza. Direito de ser bem tratado, especialmente publicamente. Direito de ser respeitado. Direito de ser honrado. Direito de ser reconhecido pela família, pela igreja, pela sociedade. Direito de ser ouvido. Direito de ser considerado, protegido. Direito de ser próspero. Direito de ser feliz. Direito de namorar, de casar, de ter filhos, de comprar casa, comprar carro, de viajar. Direito de ser feliz é o que tanto se fala hoje. E Jesus fala: abra a mão disso. Se alguém quer vir após mim, abra a mão dos seus direitos. Abra a mão disso. E você me diz assim: pastor, mas isso não é demais? Isso não é demais, não? Eu vou dizer para você: Jesus, Ele não pede nada de nós que Ele mesmo já não tenha feito por nós, diante de Deus. Jesus não pede nada que Ele mesmo não tenha feito. Jesus abriu mão dos seus direitos. E Ele fala para os seus seguidores: eu quero que vocês façam o mesmo, siga meu exemplo. Você quer vir após mim? Você quer andar comigo? Primeira coisa, eu abri mão dos meus direitos. Você tem que abrir mão dos seus direitos para a gente conseguir trabalhar junto. A igreja lá em Filipos estava tendo uns probleminhas. Tinha umas picuinhas, tinha uns irmãozinhos lá brigando com o outro, falando mal um do outro, descontente, criticando esse, o pastor e tal. Paulo escreve para eles, lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5 e no versículo 8, olha que Paulo fala para curar, para resolver essas picuinhas dentro da igreja batista lá em Filipos. Paulo falou assim: olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Para de brigar. Vocês estão com atitude demoníaca, errada, carnal. Vocês estão brigando por causa dos seus direitos. Vocês não são discípulos de Cristo? Sigam o Senhor Jesus Cristo. Abra mão dos seus direitos. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se. Mas Jesus, na humildade dele, ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A maior ambição de Jesus não era brigar pelos seus direitos quando ele veio aqui na terra. A maior ambição de Jesus era glorificar o Pai, era agradar o Pai, aquele que o enviou. Tem gente que acha que a maior ambição de Jesus quando veio aqui era morrer na cruz, porque você é muito importante e ele queria morrer por você, que é tão importante. Não. Jesus morreu na cruz por pecadores para a glória de Deus Pai. A glória de Deus Pai é a coisa mais importante, não é você, não sou eu. O problema é que a gente tem recebido um tipo de evangelho humanista, centralizado no homem. Essa é a teologia dos últimos dias. O homem é o bambambam, o homem é mais importante do que Deus, do que o diabo. O homem é o maior. E está Deus e o diabo brigando pelo homem, e Deus querendo abençoar o homem, e o homem não deixa Deus abençoá-lo, e fica aquele negócio. Mas cuidado com esse tipo de teologia antropocêntrica. A teologia bíblica, ela fala: Jesus veio ao mundo e a paixão dele não era você, não era eu, era o Pai, fazer a vontade de Deus. E ele fala: você quer me seguir? Você quer me acompanhar? Negue-se a si mesmo, abra a mão dos seus direitos para poder servir livremente ao Pai, a missão que Ele tem para a sua vida, não para realizar os seus próprios sonhos, mas para realizar os sonhos de Deus, que são muito melhores do que os seus.
Gente, quando um membro de igreja nega a si mesmo, ele se torna um discípulo de Cristo e ele se torna uma bênção. Olha, a igreja passa a ser ricamente abençoada com aquela pessoa, a igreja passa a ser ministrada, aquela pessoa quando morre deixa muitas saudades, faz 20 anos que morreu, mas as pessoas ainda falam dele, dela. Quando um crente abre mão dos seus direitos para servir a Deus, ele se torna uma grande bênção. Por quê? Porque quando você abre mão dos seus direitos, você fica leve e solto. Cai por terra aquele peso das expectativas, das exigências, das cobranças, das frustrações, das brigas. Por que a gente briga um com o outro de vez em quando? Por quê? Tiago fala, por causa da cobiça. Você quer o que você quer e o outro quer o que ele quer, e vocês não conseguem entrar num acordo, é um egoísta com outro egoísta, e não há acordo, daí briga, racha e faz 2 igrejas. Faz 2 grupos dentro da igreja. Tiago fala, essa cobiça maldita, ela cai por terra quando você chega e entende o Evangelho e crê em Jesus Cristo do jeito certo. Você fala, Senhor Jesus, a partir de hoje não mais eu, mas Tu, o Senhor vive através de mim. Quando você abre mão dos seus direitos, quando você abre mão da sua própria sabedoria, o que acontece? Você experimenta a liberdade do contentamento cristão, a liberdade da entrega total. Como é gostoso quando você para de criar caso, para de exigir, para deixar Deus realizar a obra e fazer a obra do jeito que Ele quer, quando Ele quiser, da forma que Ele quiser. A vida fica muito mais gostosa, muito mais fácil. Você passa a ser uma pessoa contente, não porque você tem o que você tanto queria, mas porque você entregou aquela ambição, aquele desejo, aquela paixão, aquela obsessão. Você entregou para Deus, falou, não Deus, não quero mais, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus direitos, eu quero seguir a Jesus, só isso, eu quero ser bênção no reino de Cristo, eu quero amá-lo, eu quero segui-lo a cada dia. Pronto, acaba a guerra, acaba o estresse. Eu gostei muito de uma frase que Benjamin Franklin falou muitos anos atrás. Ele falou assim, o contentamento cristão faz com que os pobres tornem-se ricos, e o descontentamento com a vida faz com que os ricos tornem-se pobres. Isso é muito verdade. Você conhece aquele cristão que ele realmente se entregou totalmente para o Senhor, para ele, Deus é tudo na vida dele, e você vê que ele está sempre feliz, está sempre contente. A situação dele está difícil, ele está passando por problemas, por dificuldades, ele não tem tudo que você tem, mas ele é mais feliz do que você. Por quê? Porque ele está experimentando a libertação e a liberdade que vem do abrir mão dos nossos direitos. Senhor Jesus, a partir de hoje, não mais a minha vontade, mas a Tua. Você se torna também, quando você abre mão dos seus direitos, entende que seguir a Jesus Cristo é você realmente se entregar de corpo e alma para Ele. Você se torna um instrumento disponível, útil, polivalente nas mãos de Deus. Uma vez que você se entrega totalmente ao Senhor, Deus pode te levar para qualquer lugar, te usar aqui, ali. Ele pode pôr você para trabalhar no berçário, você vai. Ele pode colocar você para pregar aqui na frente, você prega. Ele pode colocar você no Jamil do Alibe, você vai. Você não tem aquelas escolhas e aquelas bobeiras, não, com esse eu não trabalho, naquilo eu não faço, esse não é meu dom. Não tem nada disso. Você é um servo disponível para servir ao Senhor aonde Ele quiser. Paulo falou assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não mais eu vivo, Cristo vive em mim. Esse é o alvo para você, para mim, alvo de maturidade. Quando você pode dizer como o apóstolo Paulo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. No meu casamento, não mais eu vivo, Cristo vive em mim. No meu emprego, não mais eu vivo, Cristo vive em mim. Eu abri mão dos meus direitos, eu abri mão da minha própria sabedoria. Você se torna um vaso de barro maleável na mão do seu possuidor, útil para Deus. E Ele começa a te usar de uma forma maravilhosa. Discipulado, seguir a Jesus, conversão, ser um
não só um admirador de Jesus Cristo. O admirador está cheio. No Brasil todo mundo admira Jesus. Todo mundo coloca o nome de Jesus em tudo quanto é objeto, carro, caminhão. Na estrada é impressionante quantos caminhões põem alguma coisa sobre Jesus. Se todo mundo que usa o nome de Jesus no Brasil levasse Jesus a sério, fosse um discípulo de Jesus, esse Brasil seria totalmente diferente. Seria um país de primeiro mundo. Corrupção já não existiria mais aqui. Tem muito admirador, não tem discípulo. Por isso que nós como igreja falamos, peraí, não adianta ter membros de igreja, frequentadores de culto, nós precisamos ter discípulos aqui. Nem que a gente tiver que cair para voltar a ter 12, 20, 30, mas ter gente que paga o preço, gente que está afim mesmo. Não adianta ter frequentador de igreja. Não adianta encher salão e ter um dízimo alto na igreja. Isso não adianta. Isso você vai só acomodando as pessoas a sentir que elas estão bem com Deus, porque elas vão uma vez por semana no culto tal, e dão uma oferta lá, e ouve um sermão, acha bonito, logo esquece, vai para casa, liga o gol do Fantástico, e outras coisas piores até que os gols do Fantástico. Discipulado é abrir mão dos seus direitos para servir a Jesus Cristo com liberdade. Com liberdade. Ter o privilégio de ganhar almas, coisa que muitos de vocês não tiveram ainda esse privilégio. De ganhar uma alma para Cristo. De falar, olha, essa pessoa aqui, a vida dele era um inferno, ele era um perdido, era um egocêntrico, essa pessoa vivia para ele mesmo, e Deus me colocou junto com ele nessa situação, naquela, e eu fui orando por ele, e o Espírito Santo abençoou, e nossas conversas devagar começaram a ir para o lado de Deus, ele começou a ver uma mudança que Cristo fez em mim, aí a conversa foi indo, e milagre dos milagres, esse camarada agora é um filho de Deus, ele é um salvo, ele é um convertido, ele está levando Deus a sério, ele está lendo a Bíblia, ele está querendo seguir o Senhor Jesus. Foi essa a minha alegria hoje, lá no encontro de jovens, de sentar à mesa, e 2 jovens bonitos, as moças dessa igreja, preparem-se, tem 2 jovens bonitos, que querem pegar firme com Deus, aí ó, que bênção, né? Mais 2 pais de família aí, em potencial, para as moças da nossa igreja, 2 jovens bonitos, que falam, não pastor, quero pegar firme com Deus, quero me batizar, quero assumir, que vestir a camiseta de Cristo, eu quero chegar no ponto de falar, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Ser discípulo é isso, é você abrir mão dos seus direitos para servir o Rei dos Reis, ganhar almas para Cristo. Os primeiros cristãos entenderam isso. Os primeiros cristãos entenderam isso muito bem. Em Atos capítulo 8, o que acontece? Sobrevém uma perseguição horrenda contra aquela grande igreja em Jerusalém. A igreja está meio acomodada, Deus permitiu que o diabo viesse e levantasse uma perseguição. Lembre-se que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. O diabo não pode atacar você, nem a igreja de Cristo, sem a permissão de Deus. E com certeza aqui em Atos 8, houve a permissão. Veio uma perseguição. Primeiro que a coisa que fizeram foi matar o melhor diácono que tinha na igreja, Estevão. Mataram esse homem. E esse homem morreu como Jesus morreu, abençoando, intercedendo por aqueles que o mataram. E o que aconteceu? Daí as autoridades começaram a debandar os cristãos reunidos em Jerusalém, e eles foram debandados, eles foram dispersos nas regiões de Judeia e Samaria. E em Atos capítulo 8, versículo 4, fala que esse pessoal que saiu corrido de Jerusalém, segurando as tralhas, segurando o colchonete e o pouco de roupa que deu para pegar, e correndo pela estrada. Esse pessoal não foi para o psicólogo reclamar, eu estou com um problema, eu estou com uma crise, porque eu estou passando uma grande depressão, por algum problema muito sério, porque eu perdi minha casa, e eu estava tão bem na minha igreja, aconteceu um negócio lá que desbaratou a igreja toda, mataram um homem lá, e eu estou precisando de me curar interiormente. Não, esse pessoal, eles já tinham aberto mão de tudo para seguir a Jesus Cristo. Eles não tinham mais nada que perder, eles já entregaram tudo para Jesus. Quem entrega tudo não tem mais o que perder, eles não perderam nada. Por isso Atos capítulo 8, versículo 4, que fala que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem, carregando o colchonete na mão, o resto de roupa aqui, os filhos aqui, e aonde eles parassem, alguém desse comida, coisa assim, eles pregavam o evangelho ali.
Nós estamos sendo perseguidos por causa de uma mensagem maravilhosa, por causa daquele que é o Messias, o Salvador, o Cordeiro de Deus que veio ao mundo. Ele foi morto em Jerusalém, ele ressuscitou. Nós somos testemunhas oculares da ressurreição dele, e ele tem enchido nossa vida de paz, de amor. Ele tem nos salvo dos nossos pecados. A sua igreja está crescendo muito, vai se espalhar pelo mundo inteiro. É essa profecia dele, vai se cumprir. Tudo que ele falou até hoje se cumpriu, tem se cumprido. A profecia dele vai se cumprir também. Essas pessoas, eles não ficaram em crise, não ficaram reclamando, não ficaram murmurando, não ficaram em deprê. Por quê? Fica em deprê quem não abriu a mão dos seus direitos, quem está brigando por seus sonhos e tudo mais. Deus, você tem que abençoar, Deus tem que fazer isso com esse filho, tem que fazer isso com esse meu negócio, tem que fazer isso com o meu salário. Deus, eu estou te servindo, você tem que me obedecer. Deus, você tem que me abençoar. Que negócio é esse? Eu não estou aqui de graça, você tem que, senão, sabe? Não, mas quando você abre mão dos seus direitos, o que vem é lucro. O que vem é lucro. E eu vou dizer, quando a gente abre mão dos nossos direitos, Deus, por exemplo, ele pediu de Abraão, ele pediu: me dá seu filho, seu único filho. E Abraão pegou seu filho Isaque e ofereceu ao Senhor. Deus pediu. A coisa que Abraão mais amava, Deus pediu dele. Quando Abraão se dispôs a dar, Deus falou: não precisa. Agora eu sei que você me ama mais do que o seu filho. Pode ficar com o seu filho, curte ele, curta ele. Ele é uma bênção. Eu só queria provar a sua fé, seu coração, seu amor. E muitas vezes Deus faz isso. Ele tem feito isso comigo. Quando eu tomei aquela decisão de ir para o ministério, até falei: Vanja, você tem certeza que quer casar-se comigo? Você tem uma vida boa, tudo mais, tal. Você vai casar com um pastor que é novo, eu não sei, quando eu terminar o seminário, eu não sei para onde que eu vou. Certamente eu não vou para a primeira igreja batista de Tupã. Eu vou cair em alguma igreja no norte do país, eu vou entrar para alguma missão, eu vou começar talvez uma igrejinha em algum lugar no canto desse Brasil, vou ganhar bem pouquinho. Você está afim de chegar, ficar junto comigo, nessa condição? E naquele momento, naquele tempo, para mim isso era, se Deus me desse um lugar para pregar o Evangelho, eu estaria muito feliz, satisfeito. Um prato de arroz com feijão, um lugar para pregar o Evangelho, é só o que eu queria. Mas o Senhor, pouco a pouco, Ele foi dando para nós mais e mais e mais. E o tempo todo, eu e a Van, a gente fala: olha, nós não merecemos nada, não pedimos nada, não esperamos nada. E nós sabemos que tudo que Deus tem nos dado, Ele pode tirar a hora que Ele quiser. É dEle. Quero dizer para você, a gente entrega e fala: Senhor, é teu, faz o que você quer. Deus fala: ok, eu vou deixar você guardar um tempo isso aqui. Pode guardar esse carro para mim, cuida desses filhos, cuida dessa saúde, cuida dessa casa, tal, mas não se agarra nessas coisas. Não se agarra nisso. É meu. Você é apenas um mordomo. A hora que eu precisar, eu peço. E Deus pede mesmo às vezes. Segunda palavra, Jesus fala: se alguém quer vir após mim. Vocês estão entusiasmados, milagres, multiplicação de pães, ressuscitando os mortos, eu falo com poder e tudo mais. Vocês estão percebendo que eu sou filho de Deus? Vocês estão achando que eu vou instaurar um reino aqui nesse mundo? Vocês querem me seguir? Ok, quer me seguir? Então negue-se a si mesmo. Depois, tome a sua cruz. Tome a sua cruz, é o segundo ponto dessa mensagem. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Vamos falar juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Jesus dizia: a multidão ouviu essas palavras de Jesus, eles se arrepiaram. Falaram: uau, que desafio difícil. Por quê? Porque eu e você, quando a gente escuta a palavra cruz, a gente tem uma noção positiva, bonita, agradável, até romântica. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele embelezou a cruz. Jesus Cristo usou a cruz para proporcionar para mim e para você salvação, perdão dos pecados. E por causa de Jesus Cristo, a cruz tornou-se um símbolo bonito,
Por causa de Jesus Cristo, a cruz se transformou num símbolo de fé, de salvação, de sacrifício de amor, de perdão. A cruz é o símbolo do cristianismo, é o símbolo do homem mais lindo, mais admirável, mais maravilhoso e misericordioso e poderoso que existiu na face da terra. A cruz hoje, ela tem um significado bonito, positivo, mas nos dias de Jesus, a cruz só tinha um significado feio, amedrontador. E Jesus fala: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Uau! Aquilo assustava. Por quê? Porque para os ouvintes dos dias de Jesus, a cruz era apenas um instrumento usado pelos romanos para a tortura. Era um instrumento usado pelos romanos que visava castigar o bandido, o contraventor, expor ele publicamente, envergonhá-lo. A gente vê os filmes, tal, o pessoal maneira. A cruz não é daquele jeito, é pior do que aquilo. Na cruz, a ideia romana era envergonhar a pessoa publicamente. Primeira coisa, a pessoa era despida, ele era colocado nu na cruz. Ali nu na cruz, com febre, com cãibra, com sofrimento, com sangue, a pessoa, ele tinha que fazer as suas necessidades, tinha que fazer na frente de todo mundo, o povo ria, zombava, era vergonhoso demais. A cruz, ela é um instrumento de tortura, feito não só para matar a pessoa, mas para torturar e fazer a pessoa sofrer pelo que ela fez, morrer lentamente, com muita dor, com muita febre, com muita cãibra, com muita falta de ar. A cruz, ela visava deixar bem claro para os inimigos do Império Romano o seguinte: escuta aqui, amigão, quem manda aqui sou eu, quem manda aqui é o imperador, você não é nada. E quem estava junto com aquele líder, com aquele bandido, junto com aquela pessoa crucificada na cruz, ficava tremendo. Por isso que os discípulos fugiram. E se você estivesse lá, você fugiria também. Mas, nos nossos dias, a cruz tornou-se objeto bonito, objeto reproduzido por vários artistas. A cruz hoje é obra de arte, tem joias caras, cruzes feitas de joias. A cruz hoje é objeto de decoração de casas, de escolas, de escritórios. Na casa da sogra da minha filha Alice, a Sue, tem um canto na cozinha dela, um canto lá perto da copa. Ela traz cruzes, de onde ela viaja ao redor do mundo, ela traz e coloca uma cruz, que ela mais bonita que ela encontrou em Israel, no Egito, no Japão, na China e tal. É um canto lindo, bonito de ver, você fica maravilhado de ver todos aqueles tipos de cruzes feitas por artistas. Mas os ouvintes no tempo de Jesus, quando ouviram Jesus falando: se alguém quer vir a mim, quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Eles entenderam que Jesus estava convidando eles a enfrentar a mesma oposição, a mesma rejeição e perseguição que Jesus estava para enfrentar, e já enfrentava de certa forma. Eles entenderam isso, eles aceitaram e abraçaram o convite de Jesus. Por isso, Tiago, filho de Zebedeu, pescador, um dos apóstolos, ele morreu à espada por ordem de Herodes Agripa, no ano 44, está em Atos capítulo 12, versículo 2. Ele foi o primeiro apóstolo a morrer como mártir, selando com sangue o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Tomé, ele foi transpassado por uma flecha, por pregar o nome de Jesus Cristo. Os discípulos, apóstolos de Jesus, os seus seguidores, entenderam o que é seguir a Jesus. Eu quero saber, você entende? Eles entenderam. Por exemplo, André foi missionário na Grécia e na Ásia Menor. Como que ele morreu? Ele morreu crucificado numa cruz, pregando ao povo até morrer. Olha que testemunho bonito. Ele crucificado, enquanto ele tinha condições, ele pregava do amor de Deus contra o pecado, sobre a morte de Cristo, morrendo ali na cruz. Filipe foi enforcado de encontro a um pilar em Hierápolis, Frígia, Ásia Menor. Bartolomeu, um dos apóstolos, exerceu seu ministério em Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia, pregando e ensinando. Ele foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo. Tiago, o menor, pregou na Palestina e no Egito, sendo ali crucificado. Pedro, como é que Pedro morreu? Diz a história que ele foi crucificado de cabeça para baixo, recusou
recusou ser crucificado igual ao Senhor, porque ele se achava indigno de morrer do jeito que Jesus morreu. Ele pediu para crucificá-lo de cabeça para baixo, que era pior ainda. Como é que Mateus morreu? Mateus foi missionário na Etiópia, onde ele teve a sua morte como um verdadeiro mártir. Judas Tadeu, não os cariotes, o Judas Tadeu, ele pregou o evangelho em Edessa, na Síria, Arábia e na Mesopotâmia, e foi martirizado na Pérsia. Simão, o Zelote, foi crucificado. Paulo, a tradição fala que ele foi decapitado pelo Império Romano no ano 68 depois de Cristo, mais ou menos. E estima-se, Jesus deu exemplo, os apóstolos deram exemplo de tomar a cruz e seguir Jesus e peitar a sociedade que odeia Deus, odeia a pregação da justiça, odeia esse chamado de Deus para o homem baixar a bola e se quebrantar e se arrepender dos seus pecados. Os apóstolos entenderam, deram o exemplo, Jesus deu exemplo, os apóstolos entenderam, deram o exemplo, e a igreja seguiu os apóstolos. E você fica extasiado, fica assustado de ler que nos primeiros 300 anos da igreja primitiva, nos primeiros 300 anos morreram 3 milhões de cristãos por causa do nome de Cristo. E hoje? Hoje morre mais gente do que morreu no primeiro século, sabia disso? No século passado, as estatísticas dizem que morreram mais pessoas por causa do nome de Cristo do que no primeiro século, quando os apóstolos morreram e muita gente morreu. A missão Portas Abertas, vai na internet, põe lá, missão Portas Abertas. É uma missão antiga, e essa missão trabalha com estudando e ministrando a cristãos que moram em países que são intolerantes ao Evangelho, são intolerantes ao cristianismo. A missão Portas Abertas coloca, por exemplo, eles têm um estudo lá das 50 países mais intolerantes ao cristianismo. E eles falam que Coreia do Norte é a primeira, a Arábia Saudita é a segunda, Afeganistão, Iraque, Somália, Maldívias, Mali, Irã, Sudão, Nigéria, Síria, Paquistão, Índia, etc. Tem até uma foto, não sei se está aí, uma foto de uma menina da Índia. Recentemente, em 2012, essa menina é vítima de uma igreja na Índia que foi incendiada, com crianças e tudo lá dentro. Ela escapou viva, é uma das poucas que escapou viva. Está na Wikipedia, está na internet, vai lá, dá uma olhada. Perseguição aos cristãos, fala sobre o que está acontecendo hoje, como os cristãos são perseguidos hoje. Hoje, por exemplo, eu vou dar só um exemplo, Mali, na África. Mali ocupa a 7ª colocação de país que é intolerante ao cristianismo. Por quê? O que aconteceu? A partir de 2012, houve lá um golpe militar de Estado, e isso aí refletiu diretamente na perseguição da igreja. O que aconteceu? O norte de Mali foi dominado por milícias islâmicas, e portanto todas as igrejas dessa região foram destruídas, e milhares de cristãos tiveram que fugir para o sul ou para países vizinhos, e muitos morreram. Isso está acontecendo hoje, aqui no planeta Terra. Se você pegar o avião, vai lá, chega lá com uma camisetona, com um peixe, e falando, Jesus é o Senhor, coloca lá em inglês isso, e entra lá para você ver, e você vai ver o que acontece contigo. Agora, aqui no Brasil não tem esse tipo de perseguição quase, mas há uns 40, 50, 60 anos atrás tinha, gente. Até pouco tempo, até final dos anos 1800, eu estava lendo a história dos batistas, eles chegaram em 1871 mais ou menos aqui, os anglicanos chegaram antes, não havia permissão para construir templos batistas, sabia disso? Depois Dom Pedro II liberou um pouco, mas quando era construído um templo evangélico, a igreja romana mandava destruir o templo. Em Niterói, a primeira igreja batista lá foi destruída, os móveis foram tirados para fora, queimados, havia uma animosidade da igreja romana contra os protestantes. Mas hoje em dia aqui no Brasil, graças a Deus, há essa tolerância, a gente vira e mexe, louva a Deus pela liberdade que nós temos de professar nossa fé, de evangelizar nas praças, nas escolas, como nós temos feito aqui na nossa região. Mas como é que hoje o cristão é perseguido aqui em Tupã? Como é que o seu filho hoje é perseguido na escola, no colegial, na faculdade?
Como é que você é perseguido no seu emprego, no seu trabalho, na hora do cafezinho, com os amigos que não são crentes e que gostam de uma vida mais agitada, mais apimentada em relação a certos pecados? Como é que nós somos perseguidos por esse povo? É mais ou menos assim: você é evangélico? Eu estou vendo parece que você está fazendo antes da comida, você está abaixando a cabeça, você está rezando? Não, estou agradecendo a Deus. Você é evangélico? É, sou evangélico. Ah, que legal, eu gosto de algumas músicas evangélicas. O camarada até fala assim: os cantores evangélicos estão em alta, eles estão até na Globo, né? Passa uma novela maldita lá, daqui a pouco vem até um show gospel, uma propaganda de um irmãozinho aí tal, que está cantando música de louvor a Deus, está na Globo até. Então o camarada que é super carnalzão, anti-Deus, anti-Bíblia, ele fala: você é evangélico? Que legal. Ele não te apedreja, ele não te taca pedra, ele fala: que legal, eu gosto muito da música evangélica. Eu tenho no meu carro uns CDs evangélicos. Mas daí vai, ele fala: mas você não é daqueles fanáticos, né? Daí você fala: não, eu sou um crente redondo, não sou quadrado, né? Daí aí a gente entra em roubada, a gente começa a querer dar uma de: eu sou batista, eu sou não sei o quê, não tem fanatismo, e tal. A gente começa a querer dar uma de crente moderno, que está bem antenado, que a gente se veste dentro da moda, e a gente começa a querer agradar o mundo. E o Zeca pregou hoje de manhã: não tem como, cristão, você agradar o mundo, você não vai conseguir. A hora que eles descobrir a sua convicção, você pode estar com a roupa de moda, você pode estar com o carrão, com a casona, você pode, sabe, não adianta, eles vão te hostilizar. Odiaram a Jesus, vão odiar você. E daí esse camarada fala: então você não é daquele tipo de crente que ainda acredita nessa história da criação, Deus lá, Adão e Eva, é livro de Gênesis, você não acredita nisso? Isso é evolução, né, cara? Você não é desse tipo de crente que ainda acredita nessa história do pecado original? Você não é desse tipo de crente que ainda acredita nessa história de divindade de Cristo? Jesus foi um cara legal, um cara importante, um cara da história, mas não é Deus, né, meu? Você não acredita nisso. Você não é desses crentes que acredita nessa história de céu e inferno. Você não é desse tipo de crente que fica pregando que Deus é contra sexo fora do casamento, divórcio, aborto, eutanásia, opção homossexual. Você não é desse tipo de crente careta, não, né? E a pessoa, a hora que fala tudo isso, fala: eu acho tudo isso um absurdo, eu acho isso tão medieval, severo demais. É assim que o mundo persegue hoje, é assim que os professores perseguem seus filhos, nossos filhos, na faculdade. E eles ficam acuados, eles não estão preparados, eles ficam acuados. Por isso que eu, como pastor, defendo, e eu quero apoio da minha liderança, que nós deveríamos promover mais e mais conferências para os nossos jovens, com gente do tipo professor Adalto e outros. Nós precisamos disso, porque os nossos jovens, eles são atropelados por professores ateus, por professores que têm ódio até da religião, da fé e de Deus. E nós precisamos prepará-los, preparar nossos jovens para eles terem munição e ter base para suportar isso, e quem sabe até mesmo com amor e com jeito poder até contra-argumentar. E essas pessoas falam assim: se você é um cristão mente aberta, nós vamos se dar muito bem, nós vamos até comer churrasco junto, ter happy hour junto, nós vamos sair para viajar junto, mas se você começar com esse fundamentalismo dos evangélicos, eu estou fora. Esse negócio que Jesus é Deus, que de céu e inferno, eu estou fora. Isso eu não gosto. Eu gosto que fala de amor, eu gosto que fala de Deus, o Criador, tal. Gente, até hoje a mídia, ela passa para a sociedade brasileira essa imagem de que a igreja evangélica é burra, ignorante, manipuladora da fé. Alguém colocou na internet, no Facebook, assim: eu não sou intolerante, apenas tenho convicções bíblicas. Eu não sou intolerante, mas eu não concordo com aborto, eu não concordo com homossexualismo, eu não concordo com divórcio. Eu não vou bater em ninguém que queira, que defenda isso, mas eu tenho o direito de discordar. Minha convicção é bíblica. Terceiro lugar: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me.
siga-me. Não é venha só domingo à noite para a igreja, não é só isso. Que pena, não é só isso. Alguns de vocês acham que é só isso. Ter a salvação, ser discípulo de Cristo, é só vir domingo à noite. Não é só isso. Jesus falou, diariamente você tem que me seguir. Vamos ler outra vez o versículo? Vamos lá. Bem forte agora, vamos lá. 1, 2, 3. Jesus dizia... diariamente tome a cruz, diariamente esteja disposto a peitar esse mundão que odeia Deus, a Bíblia, a fé, Cristo. Diariamente siga Jesus, diariamente. Siga-me em direção do Calvário, das provações, das perseguições, lembrando-se que depois da cruz vem a glória. Mas esse é um assunto para domingo que vem. Como é que o discípulo de Cristo segue a Jesus Cristo dia após dia? Vamos falar sobre isso amanhã, segunda-feira. Como é que o discípulo de Cristo segue a Jesus na segunda-feira? Cadê Jesus? Você acorda, vai ao banheiro, olha no espelho, leva um susto, está muito feio, né? Daí você fala, peraí, toma um banho, daí fica um pouco melhor, faz a barba, passa desodorante, tal. O que mais você faz? Penteia o cabelo, passa um gelzinho, daí coloca uma roupa, cobre esse corpo, você já passou da época, seu corpo já não está mais bonito, cobre logo isso aí. Roupa é uma coisa maravilhosa, né, irmãos? Cobre aquelas partes feias do corpo, né? E tem gente que fica com roupinha curta. Gente, deixa a roupa bem longa, cobre tudo, deixa só o rosto, cuida bem do rosto, passa um reboquezinho, tal, um gelzinho, e mostra o rosto, né? Sorria bastante, quanto mais sorriso, mais bonito fica. Mas é uma tristeza, pessoal, o corpo está feio e quer mostrar, e a gente tem que ver, né? E dói. Você olha e vai, não tem espelho, não tem simancó, é banha para cá, é banha para lá, é mancha, é isso, é aquilo, é celulite, não sei o que tem. Outro dia eu estava rodando televisão, essa semana aqui, tem uma mulher com a pernona cruzada, esses programas de tipo Jô, assim, a pernona cruzada mais cheia de celulite lá, toda à vontade. Você deve ter visto também. E você grita, ai, dói, que coisa feia. Roupa, por que eu estou falando de roupa? Para quê? Você acorda, você está no banheiro, então você tomou banho, tal, colocou a roupa. Como é que Jesus Cristo, ele está te aguardando no café da manhã para falar, olha, hoje vai ser assim, o plano, você vai me seguir aqui. Não, Jesus Cristo, ele se faz presente em espírito, na forma do Espírito Santo que habita no cristão. Se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Você tem o Espírito Santo, na sua conversão você recebe o Espírito Santo, e ele passa a habitar em você. Deus não habita nesse prédio, gente, diz o livro de Atos, no capítulo 17, Deus não habita em prédios construídos por mãos humanas. Para de se agarrar nesse prédio, para de achar que isso aqui é sagrado, que isso aqui é santo. Isso aqui é um prédio. Deus não está interessado em prédio, Ele está interessado em você. Deus está interessado, Ele te criou a sua imagem e semelhança. O seu corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. E o Espírito Santo fala conosco através da palavra de Deus. Amanhã você vai ver o Espírito Santo falando com você através dessa palavra que eu estou pregando para você aqui hoje. Se você é do Senhor, tem o Espírito Santo, você vai ver durante essa semana, você vai estar lá na quinta-feira à noite, vai estar lá, vou para a igreja, não vou, e o Espírito Santo fala, lembra daquela palavra que o pastor Silas pregou domingo à noite? Diariamente siga-me. E você vai ouvir o Espírito Santo falando com você através daquilo que você tem recebido da palavra que Ele inspirou homens a escrever. O Espírito Santo se deu ao trabalho de preparar para nós a sua palavra, e nós temos que estudá-la, nós temos que conhecê-la, e Ele fala a nós através da sua palavra, e o Espírito Santo fala a nós também através das providências, aquelas coisas que a gente chama de coincidência. Um amigo meu, ele estava pensando em começar um ministério só pregando em conferências e em várias igrejas país afora. Mas a igreja dele está tão boa, tão legal, ele estava com medinho de sair da igreja dele e arriscar isso. E um dia ele recebe uma ligação da diretoria falando, nós tivemos uma reunião. Ele falou, mas como reunião da diretoria? Eu sou pastor, não estou sabendo de nada. Que reunião é essa? Não teve reunião não. Ele falou, teve sim. E essa reunião, decidiram que é para o senhor
pedir a sua conta, pedir para ser exonerado, senão nós vamos exonerá-lo. Não, eu quero uma reunião com esses caras, isso não pode acontecer, que é isso? Quem são vocês para decidir isso? Não sei o que tem. Ele falou, eles não querem falar com você, eles só acham que o seu tempo nessa igreja acabou. E ele ficou muito abalado com aquilo e tudo mais. E daí a esposa dele falou, bem, você não prega que Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas, e que nada acontece fora do controle dele? Você não estava querendo começar esse ministério? Tem muita gente falando para você que o seu negócio seria pregar por aí, no país todo, e não ficar na igreja, e você não está tendo coragem. Deus deu um jeito aí de tirar você logo, pronto, e Deus apressou as coisas, aceita isso. Mas ele falou, como que a gente vai? Ele falou, não, Deus vai prover. Ela era uma filha de missionário, ela tinha várias experiências da provisão de Deus no campo missionário. Ele falou, fica tranquilo, Deus vai prover. E ele falou, mas como que a gente vai viver? Deus vai prover, mas como que a gente vai viver? Olha a fé dele. E daí ele falou que ele aceitou de coração aquilo. Não foi fácil, foi uma luta. Daí ele falou, primeira coisa que ele fez, ele falou, eu fui fazer uma caminhada e eu fui chorar na presença de Deus, tentando absorver aquilo e tal. E ele foi. Quando ele chegou em casa, o telefone toca. É um advogado, amigo dele, falando o quê? Olha, você lembra aquele processo, daquele acidente que sua esposa teve, a gente nunca conseguiu desenrolar, eu queria dar uma boa notícia para você, saiu, e amanhã você pode passar aqui, o cheque está aqui, tal. E era um cheque equivalente a 6 meses do salário dele. Ele podia agora ficar por 6 meses tranquilo, até conseguir os contatos nas várias igrejas para começar a pregar aqui e acolá. E ele falou, não existe coincidência, existe providência. Era Deus agindo. Como que esse advogado vai ligar justo no dia que eu estou numa crise e sabendo como é que eu vou viver agora? Não tenho mais o sustento, não tenho mais a igreja. E agora o que eu vou fazer? Até eu conseguir os contatos com as igrejas, precisava de uns 6 meses. Ele falou para a esposa, precisava de uns 6 meses. Mas Deus mandou 6 meses para ele. Essa é a vida cristã, irmãos. É Deus falando a nós, pelo Espírito Santo, através da sua palavra e através das suas providências, abrindo portas para nós, falando para nós, vai que eu sou contigo. Como é que Deus fala? Como é que Jesus fala conosco? Através da palavra. Abre meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Como é que Deus fala conosco? Salmo 119, 24. Vamos falar junto? Falemos, vamos lá, 1, 2, 3. Sim. A palavra de Deus é o meu prazer, ela é minha conselheira. Aqui eu encontro princípios, eu encontro narrativas, eu encontro lições, eu encontro aqui doutrina, eu encontro aqui promessas. E conforme eu vou vivendo o Espírito Santo no dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, quinta-feira, ele vai usando tudo isso que eu sei da palavra para me direcionar, para me ajudar nas decisões, para me ajudar nas conversas, para me ajudar na expressão de opiniões. Sim, os teus testemunhos, a tua palavra, Espírito Santo, é o meu prazer, eles são os meus conselheiros. O noivo da Thaís Soler, o Jonathan, ele colocou no Facebook dele essa semana, eu gostei, colei para mim, falou assim, Deus precisa de mais gente como Noé, que o obedeçam sem importarem-se com quão estranha ou difícil pareça ser a ordem divina. Como é que eu sigo a Jesus? Eu escuto a voz do Espírito Santo através da sua palavra, ele fala comigo e eu falo, sim Senhor, eu obedeço, como Noé obedeceu, por mais estranha que fosse e mais difícil que fosse a voz de Deus, a ordem de Deus para ele. Jesus, ele quer discípulos como Noé, como Abraão, discípulos que obedecem prontamente. Tanto é que Jesus fala em João 15, 14, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Se você vive desobedecendo, você não é meu amigo não. Você faz parte daquele grupo que me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Você é um membro de igreja, você gosta de ir no culto e cantar, tal, você gosta da melodia, tem hora que você nem presta atenção na letra, na profundidade daquilo que está sendo cantado, você canta da boca para fora.
Você provavelmente vai, se continuar desse jeito, se a tua vida é uma constante, você vai fazer parte daquele grupo que no último dia vai dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tive visões, eu operei milagres, eu falei em línguas, eu isso e aquilo. E Jesus vai falar: não conheço você. Você tem uma experiência com a religiosidade, mas você não é meu discípulo, você não andou comigo, você nunca me amou, você nunca foi amado por mim. Ah, mas eu te aceitei um dia. Mas aquele dia lá foi um dia, um momento de emoção, você aceitou, mas depois você deu as costas para mim e foi fazer e levar a sua vida do seu jeito. Não tem nada comigo. Deixa eu encerrar. Presta atenção. Os grandes líderes, as grandes empresas, as grandes organizações, os grandes clubes, afiliações e sociedades, nesse mundo, na nossa sociedade, eles abrem os seus braços, as suas portas, somente para os melhores, os mais habilidosos, os mais inteligentes, os mais influentes. Era assim também nos dias de Jesus. Sabia disso? Os rabis, eles pegavam as crianças de 6 anos até 10 anos e ensinavam as crianças diariamente a Torá, a lei, os 5 primeiros livros escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Dos 6 aos 10 anos, as crianças aprendiam. Todo judeu tem que aprender a Torá, memorizá-la e conhecê-la. Daí eles voltam, aos 10 anos, voltavam para suas casas a aprender o ofício da família. Mas as crianças que eram mais brilhantes, as crianças que se destacavam, aqueles que tinham mais capacidade, eles eram convidados pelos rabis para voltar e continuar estudando, e se formar, e se tornar um formador de opinião, um líder em Israel. E esses rabis brigavam pelos melhores, e Jesus é o rabi dos rabis, Jesus é o rei dos reis. E naquele tempo que o povo fazia isso, que os rabis faziam isso, Jesus muda o esquema totalmente. Ele disse para todos: se alguém quiser me acompanhar, pode vir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em Mateus 11, 28, Jesus fala: vinde a mim, não só os melhores, vinde a mim, não só os mais inteligentes. Ele fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, na graça dele, ele convida não só os melhores, ele convida todos. Mas ele coloca uma condição: você precisa estar cansado, você precisa estar sobrecarregado. Cansado do quê? Cansado fisicamente? Não. Jesus está falando em termos espirituais. Jesus está dizendo: vinde a mim, todos vós que estão cansados desse mundo e dessa sociedade nojenta, ilusória, mentirosa. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados deste mundo materialista, hedonista, relativista, pluralista, secularizado e fútil. Você está cansado desse mundão velho de guerra? Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados da opinião contraditória dos homens. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados dos prazeres passageiros do pecado. Vinde a mim os que estão cansados de tentar agradar a Deus, sendo bom, fazendo bem. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados de tentar agradar a Deus, guardando a lei, os mandamentos e sendo uma pessoa perfeita. Vinde a mim todos vós que estão cansados de ficar seguindo líderes humanos, ou seguindo o seu próprio coração enganoso e confuso. Vinde a mim, você que está cansado das suas próprias fraquezas e pecados, e eu vos aliviarei. Torne-se meu discípulo. Eu não escolho os melhores, eu não escolho os mais privilegiados, não, qualquer um que sente a sua fraqueza, e que é a minha força, e que é a minha graça, o meu perdão. Mas antes de vir a mim, lembre-se, você vai precisar negar-se a si mesmo, porque não tem nada que presta de você. Eu quero você vazio, eu quero você um vaso vazio, para eu encher você da minha graça, da minha sabedoria, do meu perdão, da minha justificação, da minha verdade, das minhas promessas. Vinde a mim, abra mão dos seus direitos, da sua autonomia, e receba a nova vida que só Jesus pode dar. Abra mão dos seus prazeres ilusórios, do pecado, desse mundo, e receba o privilégio de ser usado por Deus para levar pessoas a Deus. Decida aqui na terra ser envergonhado junto com Jesus, para lá na glória você ser honrado pelo próprio Jesus, na presença do Pai. Uma salva de palmas, nosso Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória somente a ti, Pai. Obrigado por tua graça.
Obrigado pelo teu amor. Obrigado por teu Filho na cruz por nós. Obrigado pela ressurreição de Cristo. Aleluia, amém. Amém, podeis assentar. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas tuas bênçãos. E abençoa, Senhor, cada um de nós, para que possamos ser luz, possamos ser discípulos teus, onde quer que andemos, ó Deus, proclamando que só o Senhor tem poder para salvar, só o Senhor tem poder para mudar a vida, Deus. É isso que queremos viver, é isso que queremos proclamar no nosso dia a dia. Abençoa a tua igreja, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e deseja a ela uma semana abençoada ao lado do Senhor.